que é importante para que a gente possa ter aí a nossa saúde emocional blindada? Você ter uma blindagem emocional é você ter as suas emoções te ajudando e não te sabotando, não é? É você ter um olhar para o mundo que desperte bons sentimentos e não maus sentimentos, com novas lentes. Quais são as lentes com as quais você enxerga o mundo? Para que você não se pegue em altos e baixos, baixos muito profundos, para que você possa estar numa base emocional sustentável, bacana. Como você filtra a realidade? Quais são os pressupostos por trás dos seus sentimentos e comportamentos? Quais são as crenças de base fundamental? Uma das coisas importantes para que você tenha a sua saúde emocional blindada é você ter as suas memórias atualizadas. É você fazer reprogramação de memória. É você fazer limpeza de memória. Por exemplo, Milton Erickson foi o maior terapeuta do século passado, é uma das bases da programação neurolinguística. Milton Erickson dizia o seguinte: nunca é tarde demais para se ter uma segunda infância feliz. Ele queria dizer que é sempre tempo de você reaprender com o seu passado. Eventos do passado estão vivos na sua memória, aqueles que te constituem. Você é a sua memória em atividade, são as suas programações. O seu disco tá aí, o seu HD tá aí, repleto de base, de memórias, conscientes ou não. Quais são as não conscientes? Aquela que você não lembra, mas elas estão aí dentro de você. Ou não lembra normalmente. Se aprofundar, vai ter acesso. Então as suas memórias compõem o seu todo emocional. Uma pessoa que é muito explosiva, ela tem memórias de raiva. Uma pessoa que tem muitas memórias de medo, de vergonha, ela se torna uma pessoa insegura, tímida, com medo da exposição, sempre projetando a possibilidade de ser humilhada, ou ser criticada, ou ser pega no erro. Isso tem a ver com memórias em atividade dentro de você, dentro da gente. Então esse lixo emocional é preciso limpar quando a gente fala de blindagem emocional. O que é blindagem emocional? É você estar blindado, é você estar organizado de tal maneira, organizada de tal maneira, a não ter respostas emocionais que te gerem problemas, respostas emocionais que te sabotem, a roubos de raiva, a roubos de insegurança, de baixa autoestima, que te desequilibram, evidenciam que você não tem uma blindagem emocional. O que é uma blindagem? É uma estrutura emocional com uma organização sustentável, que você se sente feliz com as suas emoções, você sente as suas emoções atuando a seu favor e não contra você. Memórias não resolvidas do passado fazem com que você, diante de eventos pequenos, tenha respostas emocionais desequilibradas, respostas emocionais desproporcionais. Um outro aspecto importante, do meu ponto de vista, é você desenvolver autoestima. Dois aspectos importantes: desenvolver autoestima. 3, limpeza emocional, desenvolvimento de autoestima e desenvolvimento de estima pelo mundo. Então precisa desenvolver autoestima, precisa limpar os seus traumas, né? Fazer faxina emocional, precisa ter estima pelo mundo, ser uma pessoa grata por estar aqui, grata por viver o que você pode viver do mundo, ser uma pessoa com lugar no coração para tudo isso. Então é importante sim você trabalhar todos esses traumas, esses aspectos, para que você possa ter inteligência emocional, para que você possa ter as suas emoções atuando a seu favor e não contra você. Nunca é tarde demais para se ter uma segunda infância feliz. Sabe aqueles eventos que quando você lembra dói? Eles são chamados. Qualquer dor que tá aí é um chamado para que você olhe profundamente. Tem um pote de ouro. Tudo que dói é uma oportunidade de desabrochar, de crescer, de evoluir. Tem um pote de ouro por baixo. É possível reaprender com o seu passado. O resultado disso é você se surpreender, se sentindo naturalmente com as suas emoções atuando a seu favor e não mais te sabotando. Diante de um evento pequeno, você tem uma resposta adequada ao tamanho. Não, uma super insegurança diante de um evento pequeno. Tem um evento pequeno com um medinho normal aqui para eu lidar com a situação, ficar atento, e não um medo absurdo, uma raiva absurda, uma mágoa absurda, uma tristeza absurda. Um outro aspecto importante do meu ponto de vista: você se livrar de vícios, compulsões, sabotagens. Então, identificar sabotadores, por exemplo, protelação é um sabotador muito grande de muita gente. Muita gente não evolui emocionalmente, não evolui profissionalmente por protelação. Protelação é um grande sabotador e um grande estressor. É algo que deixa as pessoas mais tristes, algo que deixa as pessoas mais irritadas, mais raivosas. Como assim, Plínio de Souza? Porque, a pessoa não consegue realizar o sonho dela, ela se sabota, ela sabe que para realizar aquele sonho ela precisa cumprir aquelas tarefas, mas ela se sabota, e aí ela vai ficando frustrada, e aí vem sentimento de frustração, volta e meia, ela sonha de novo e a coisa não vai para frente, aí ela tem raiva dela mesma, briga com ela mesma, se sente fracassada. Então, para que você tenha uma blindagem emocional, do meu ponto de vista, você precisa fazer faxina emocional, limpeza neuronal, mas também desativar o
protelador em você. Parar de protelar e ir pra cima nos seus projetos na vida. Protelação é aquela pessoa que deixa a tarefa chata pra depois. Você tem uma tarefa mais chata ou mais trabalhosa, você acaba deixando pra última hora e faz em cima da hora, muitas vezes de uma maneira não tão boa. Então o ideal é você fazer com mais antecedência e com capricho. Isso é preciso mudar. É preciso desativar o seu protelador. Um outro sabotador emocional é compulsão. Se você tem uma compulsão, aquele movimento em direção a algo que você não consegue resistir. Muita gente tem compulsão por comida, por pão, por massa, muita gente com compulsão por doce, muita gente com compulsão por redes sociais. Pessoas gastam a vida. A vida poderia ser mais rica, você usando esse tempo para sua evolução, para a realização dos seus sonhos, e você gasta de maneira compulsiva. Então é importante desativar a estrutura emocional que sustenta suas compulsões. Todo vício tem compulsão, porém, nem toda compulsão é vício. O que é vício? Um buraco emocional, um sentimento de vazio que a pessoa precisa preencher com algo. Então ela preenche com muita oração, ou ela preenche com muita atividade física, ou ela preenche com muita comida, ou fumando, ou bebendo, ou jogando. A adrenalina do jogo, a dopamina do jogo dispara ali, dá uma equilibrada. A endorfina da atividade física intensa dá uma equilibrada. A serotonina liberada pelo açúcar, do doce ou da massa, dá uma aliviada emocional, uma equilibrada. Então, sempre que a pessoa precisa fazer muito aquilo, é porque lá no fundo ela tem uma falta, ela tem um buraco de falta. Aquilo está preenchendo algo que faltou. A comida está no lugar de algo que faltou, como, por exemplo, um pai de infância, uma mãe de infância, uma continência da criança, um se sentir amada, protegida. E aí, com a comida, ela sente aquele alívio, aquele prazer, e ela quer mais, quer mais, quer mais. Muita gente, então, agora na pandemia, como as pessoas sofreram com compulsões, é preciso desativar a compulsão e é preciso desativar a protelação. Tudo isso é estrutura emocional. Protelação é mecanismo, é passo a passo mental. Não é nem uma questão emocional profunda na maioria das vezes. É claro que tem algumas sim, mas na maioria das vezes é só um mecanismo. A mente aprendeu quando pensa naquilo que precisa fazer, vem a imagem da tarefa. Ela fala, que chato, ela quer deixar para depois. A gente precisa só fazer com que a mente passe por um processo de mudança e quando a pessoa pensa naquilo que precisa fazer, vem a imagem do resultado. A sensação gostosa do resultado. Isso faz com que ela tenha energia e motivação para fazer o que precisa ser feito agora, ao invés de deixar para depois. É um mecanismo que dá para desativar com muita facilidade.